Gravando. Isso. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Beleza. Bom, então estou gravando hoje eu vou relembrar com vocês o que nós falamos semana passada sobre a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Nós chegamos a conversar, mas o foco principal da aula de hoje eu vou falar sobre as fases do capitalismo, e aí eu vou mostrar para vocês como que o capitalismo tem pontos bons, né, que a gente usufrui bastante, mas também tem pontos ruins. E se ele não for direcionado, acaba levando a um topo de uma pirâmide que só um chega, né? E, infelizmente, o planeta está caminhando para essa questão. Tanto é verdade que, se vocês pararem para perceber, as empresas que não vão fazendo fusão, ou seja, que não vai comprando ou não vai se juntando com outras empresas, elas vão sendo aniquiladas, né? Porque elas vão se tornando cada vez menores, porque as outras vão crescendo, vão se fundindo, até chegar ao processo de falência. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, no final da aula de hoje, eu vou fazer esse questionamento com vocês aqui. Olha, depois das crises, depois de tudo isso que eu vou falar com vocês, eu vou fazer esse questionamento sobre a diferença entre o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. É importante que, ao final dessa aula de hoje, que vocês saibam responder isso. E também vou passar esse documentário, que está aqui da própria apostila, para vocês poderem acompanhar. Bom dia, professor. Desculpa pelo atraso. Bom dia, Carla. E aí, no final da aula, eu vou conversar com vocês sobre isso e espero que vocês entendam. Ok? Ok. Então, vamos lá. Opa, passou. Eu vou fazendo aquele esqueminha que eu estava fazendo com vocês. A parte mais importante eu vou ler para vocês antes e depois eu vou explicar para que vocês não fiquem tão perdidos assim. Tá bom? Tá bom. Então tá. Maria Júlia, bom dia. Cheguei. Tudo bom? Bom dia. Estamos recapitulando a diferença entre capitalismo e socialismo e ao final da aula tem umas perguntinhas para passar para vocês, tá bom? Bom, Beleza. então vamos lá. Estamos na página 35. Bom, turma, antes de eu começar a falar sobre a matéria nova, é importante relembrar com vocês a grande diferença entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Alguém se habilita? Ninguém se habilita a falar, não? A diferença? Eu só sei que capitalismo tem a ver com dinheiro. Socialismo eu não sei nada. Mas aí, por exemplo, no socialismo, se não tiver a ver com o dinheiro, como que eles vão sobreviver? Pensa. Tem a ver com... tem isso também, né? Tem a ver com dinheiro. A principal é socialismo é para a sociedade. Capitalismo é direcionado o lucro só para uma pessoa, não é isso? Então, Eric, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Por quê? O sistema capitalista, a ideia do capitalismo é levar a pessoa ou levar a sociedade a uma competição. Essa competição querendo ver quem é o melhor. Independente da área, independente do que faça, o capitalismo ele emprega a competição entre pessoas, entre empresas, levando a uma melhora da produção, levando a uma melhora do elemento que você está criando. Isso é o capitalismo, é a disputa ferrenha. Ok? Por exemplo, pensa nesse exemplo que eu estou dando, pensa na faculdade. Todo mundo, só por querer fazer a faculdade, consegue entrar na faculdade? Não, porque depende Depende de dinheiro do quê? para poder pagar a faculdade. Não, pensando em universidade pública. Ah, sim. Pensando em universidade pública, tem que passar em concurso, tem que passar em vestibular, tem que passar um monte de coisa. Exatamente. Vocês fazem o Enem, algumas faculdades ainda têm o próprio vestibular, ou seja, vocês passam por um processo seletivo, é um funil que vocês passam, né? Vai fazer a prova muita gente e poucos passam. Isso é um sistema capitalista.
O sistema capitalista é exatamente o vestibular. Todos competindo, e aí no caso da faculdade são as poucas vagas que as pessoas entram, e no mundo, nesse caso, é o sucesso. Quem consegue se sobrepor, está lá trabalhando, está com a sua empresa. Quem não conseguiu se sobrepor, ou seja, quem foi vencido, tem que dar o seu jeito de ganhar a vida de outra forma. Então, vocês entenderam o exemplo do sistema capitalista, correto? Aham. Agora, e o sistema socialista? Qual é a grande diferença? Como o Eric deu o exemplo, está voltado pensando mais na sociedade mesmo. Mas como assim na sociedade? A ideia do socialismo inicial é a não exploração do homem sobre o homem. É a ideia de igualdade. É a ideia de que todos nós somos iguais. Mas isso é só no papel. Porque, por exemplo, lá na União Soviética, ou em Cuba, ou na própria Coreia do Norte, ou na China, alguns anos atrás, que são regimes socialistas, ou se dizem socialistas, né? Se o ideal é empregar essa igualdade, como que tem um líder? Para pensar. Se existe um líder, já não é igual. Não é verdade? É. Não é? Porque esse líder tem regalias. Por exemplo, vocês acham... Porque dentro do sistema socialista, a ideia de igualdade ela tem que ser seguida. Mas vocês acham que uma pessoa tem os mesmos direitos, por exemplo, de que o Raul Castro em Cuba, que é o presidente de Cuba atual, ele vive com o mesmo dinheiro, com a mesma quantidade que a população cubana vive, só por ser socialista? É claro que não, né, gente? É a mesma coisa do nosso presidente Lula, que defende o socialismo. Vai ver o estilo de vida dele antes dele ser preso. Era igual ao nosso, que trabalha? Nós trabalhamos? É claro que não. Então, o sistema socialista, na verdade, ele é uma... Não vou falar que é uma mentira, mas ele é uma ideia, assim, impossível de se atingir. Porque a partir do momento que a gente já tem um líder, nós já não somos iguais. Só que tem um outro porém também. A sociedade, o homem, ele não consegue viver sem uma liderança. Sabe por quê? E aí vem o problema da questão do ser humano. Sem uma liderança, sempre vai ter um ou outro que vai querer ter vantagem em cima. Vou dar um exemplo para vocês. Nós vivemos em uma sociedade, eu e a turma de vocês. Eu proponho a vocês de nós vivermos em uma sociedade sem líderes. Só que aí nós vamos para a sala de aula e aí é colocado para nós uma prova. Falo de verdade. Vocês acham que todos da turma, sem ninguém falar, todo mundo sabe que é errado colar, mas vocês acham que na casa de vocês aí, pelo menos um ou outro não dá uma olhadinha na hora da prova? Olha, eu não vou mentir, não. Comigo já aconteceu, porque... Exatamente. Professor, não vou mentir não, vou falar que a verdade aconteceu sim, foi comigo no negócio de inglês do Sérgio. Pronto, me autodesorei. Então, só um minuto. O Eric tá falando que tem um caminhão lá na casa dele. Tô falando que eu vou chamar ele de Ilana. Vou dar aula. Coitado. Pronto, voltar. Então, isso é para vocês verem como que nós, infelizmente, não temos ainda a maturidade para a gente saber lidar com essas diferenças, com o que pode e com o que não pode, mesmo sem um líder. Então, o ser humano ele precisa dessa liderança. E se vocês pararem para pensar, qualquer animal no planeta vive em grupo, tem um líder. Mesmo que esse líder vá mudando, mas tem um líder. E não é verdade? O leão vive em grupo, tem um líder. Os macacos,
Sei lá, qual outro? Esqueci. Qualquer outro animal que vocês pensarem, o próprio ser humano precisa de uma liderança. E a partir do momento que nós temos essa liderança, já não é uma ideia de igualdade. Concordam? Turma? Uhum. Beleza. Mas aí, parando para pensar nessa questão, a gente pode debater o seguinte. Eric, você se considera um cara esforçado? Você estuda? Eric? Oi? Mais ou menos. Mais ou menos, beleza. Maria Júlia, você se considera uma pessoa esforçada que estuda? Ela não tá no Rio. Então você, Carla, você se considera... O que você falou? Você já sabe a resposta? Não, eu queria saber o quê? Então, você se considera uma aluna estudiosa, que se esforça? Mais ou menos. Tem matéria que, para falar a verdade, tem matéria que eu nem queria que existisse. Então eu falo mais ou menos. Horas sim, horas não. Beleza. Então, eu estou perguntando isso pelo seguinte. Vocês aceitariam dividir toda a pontuação que vocês se esforçam, ou se esforçam mais ou menos para ter, com um aluno que não se esforça nada? Não, porque... Não. Já ia mas olha só. Vai ficar ralando para conseguir ponto depois, eles que não fizeram nada vão ficar com ponto da gente? Mas e se vocês que se esforçam mais ou menos, os que se disseram aí que se esforçam mais ou menos. E se eu propor a vocês dividir o ponto de vocês com o aluno ou com a aluna mais esforçada e inteligente da turma? Aí vai continuar sendo justo, só que vai ser... A gente vai ter justo. Mas tem toda aquela questão de merecimento também. Continua sendo injusto. Exatamente. Continua sendo injusto. Minha consciência ia ficar pesada, eu não ia conseguir, não. Pensando nessa questão de injustiça, o socialismo ele emprega isso. Ele emprega essa ideia de igualdade. E justamente por essa ideia de igualdade, uma parte da população acaba ficando acomodada. Então são essas contradições de socialismo e capitalismo que eu acabei passando para vocês que nós vamos conversar na aula de hoje. Ok? Ok. Beleza. Eu cheguei à conclusão de que devíamos criar um termo entre o socialismo e o capitalismo. Estaria perfeito. Perfeito, exatamente. Mas se você parar para pensar, Justine, os países que possuem a melhor qualidade de vida, pensando em tudo, tá? Pensando em trabalho, pensando em educação, eles conseguiram fazer exatamente o que você disse. E é onde nós vamos chegar. Eles conseguiram criar um meio termo, aonde o sistema tem que ser capitalista, eles deixam ser capitalistas. Aonde as empresas competem, aonde essa competição gera maior qualidade do serviço, como, por exemplo, a internet, o 5G que está chegando aqui no Brasil, só está chegando por quê? Porque existe essa competição. Mas em outros pontos, como, por exemplo, a própria educação, que aí eu particularmente apoio o ideal socialista, só existe o ensino público graças ao sistema socialista. Vocês estão entendendo? Então, essa mescla faz um sistema ser não perfeito, mas muito próximo do perfeito, tá? Então, tudo depende do governo. Exatamente. Por exemplo, no Brasil, nós estamos vivendo agora um período de pensamentos de centro-direita. Não sei se centro, mas não é de extrema-direita, não. Mas por quê? Porque vocês não, né? Vocês eram crianças ainda, mas quem é da minha idade ou um pouquinho mais novo, e para quem é mais velho também, óbvio, né? Nós vivemos um período aí de 2003 até o finalzinho agora,
de um governo, opa, tem alguém falando aqui. Ah, tá, acabou agora. Júlia. Tá. Que nós vemos um governo de esquerda, né, liderado pelo PT com 2 mandatos do Lula e quase 2 mandatos completos da Dilma. Não foram 2 mandatos completos, foi um completo e o segundo incompleto. Então, o país ele se vê nessa necessidade agora de voltar para a direita. Porque se ficar sempre na esquerda, sempre no sistema socialista, o país quebra. Só que se um país viver sempre num sistema de direita, sempre num pensamento capitalista, também quebra. Ah, Ronaldo, como é possível? Nenhum dos 2 sistemas é perfeito? Não, não é perfeito. É por isso que o sistema é cíclico, ele é temporário. Por isso que não adianta ficar discutindo política. Nesse momento, o melhor é a direita. Mas daqui a alguns anos, daqui a uns 8 anos, mais ou menos, 12 anos, vocês podem ter certeza que todo mundo vai estar voltado para um sistema de esquerda, para o socialismo. Então, isso é temporário. Isso não é só no Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, o Obama. O Obama tem um pensamento de esquerda, mais voltado para a esquerda nos Estados Unidos. Ele foi eleito e conseguiu. Quando o partido foi tentar reeleger alguém com um pensamento próximo do dele, não conseguiu. Por quê? O povo não queria, o povo precisava de um líder de direita que impusesse o que o Trump no caso o Trump colocou. Não que isso é certo, tá? Mas é que a economia precisa disso. Deu para entender? Deu. Beleza. Então vamos lá. Então vamos falar sobre os modos de produção. Ó, vou ler essa partezinha aqui para vocês. Estou marcando aqui, ó. O modo de produção capitalista se baseia em divisão de classes, acumulação de capital e a busca do lucro através dos meios de produção privados. Isso é óbvio, né? Por exemplo, eu vou criar uma fábrica de bolos. Na minha fábrica de bolos, todo mundo vai fazer a mesma coisa? Todo mundo vai ficar quebrando ovo? Claro que não. Um vai quebrar ovo, o outro vai misturar a massa, o outro vai fazer a abertura da massa, o outro vai colocar essa massa num molde, vai ter uma outra pessoa para colocar esse molde no forno, tem outra pessoa que vai tomar conta da temperatura e do bolo no forno. Ou seja, existe uma divisão do trabalho. Na nossa casa já existe uma divisão, né? Cada um é responsável por uma etapa, não é verdade? O sistema precisa disso. Sim. Né? E na indústria, o que gera o lucro é justamente isso. Só que na indústria, eu vou falar mais para frente com vocês sobre a mais-valia, que se ganha dinheiro em cima dessa produção, em cima da mão de obra do trabalhador, mas isso é um assunto mais para frente. Então, olha só. A partir dessa divisão de classes, as classes sociais são capitalistas, no caso capitalista burguesa, e proletariado. Ou seja, no sistema capitalista, se divide a população, a sociedade em quem pode, preste atenção, hein? Em quem pode gerar a empresa e ganhar dinheiro em cima disso, e quem tem que trabalhar nessa empresa para poder ter o seu salário. Lembra que nós conversamos, né, quando a gente estava falando sobre a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial na Inglaterra, que quem saía do campo, a única coisa que eles podiam vender era a sua mão de obra. Eles não podiam mais vender hortaliça, eles não podiam mais vender maçã, eles não podiam vender nada. Por quê? Porque o que eles sabiam fazer estava no campo. E lá no campo tomaram as terras deles. Lembra pela lei de cercamento que nós estudamos isso? Lembram? Sim. Então, aí o proletariado é isso. O proletariado é justamente esse trabalhador que só tem a sua mão de obra para vender. Entenderam? Então, no sistema capitalista, a sociedade se divide assim. Em quem é dono, e nós chamamos de burgueses,
e quem é empregado. Nós chamamos de proletariado. Por exemplo, eu faço parte do proletariado, porque eu trabalho para alguém. Ah, professor, o meu pai, ele é dono da própria empresa dele. Qual é a empresa dele? Ah, ele faz pipoca e vende. É uma microempresa. Então, ele é dono da própria empresa. Deu para entender? Deu. Independente do tamanho dessa empresa, tá bom? Ok? Ok. Então é importante que vocês entendam isso. Se quiserem marcar esse parágrafo aí, podem marcar, tá? Que os burgueses capitalistas são os que geram emprego, são os que investem, e o proletariado é quem vende a sua força de trabalho. Tá bom? Tá bom. Por exemplo, por que eu não tenho uma fábrica de carros? Por que eu não construo uma fábrica de carros e contrato um monte de gente para trabalhar? Porque eu não possuo verba para isso. Quem tem esse dinheiro é justamente o burguês capitalista. Ele ganha em cima do que o outro produz para ele. Por exemplo, a Justine. A Justine sabe fazer pipa. Ela vai lá no meio do mato, ela corta o bambu com um facão, ela afina o bambu, ela passa a linha nos bambus, cola o papel da pipa lá e pronto, tá feito. Eu compro a pipa dela em grandes quantidades. Então eu pago, por exemplo, 30 centavos em cada pipa que ela fizer e revendo a R$1. É isso que o burguês faz. O burguês, ele ganha o dinheiro em cima do trabalho do outro. Ok? Ok. Isso não significa que está errado, tá, gente? Isso são acordos. Tá? Tá. Beleza. Eu só estou conversando assim com vocês porque daqui a pouco vocês vão entrar, pelo menos na minha época era assim, né? Minha época de adolescente, igual vocês estão, era assim. Eu tive muitos colegas que nesse período de transição para o ensino médio se revoltaram, que eram contrários ao capitalismo, que eles iam viver, eles iam para Cuba, eles iam para a Coreia do Norte para poder viver no sistema socialista, que era o sistema ideal. Então, antes de vocês começarem a falar isso, falaram de Che Guevara e tudo mais. Então, antes de vocês começarem a falar isso, primeiro leiam, vamos debater sobre, para depois vocês começarem a pensar nisso. Porque acaba que o socialismo, pelas empresas serem estatais, ou seja, serem do governo, não existe essa competição entre elas. Automaticamente, se não há... Só um minutinho que eu vou tomar água, peraí. Automaticamente, se não tem competição entre empresas que produzem para o mesmo setor, não vai ter uma melhora do produto. Concordam? Alô? Sim. Sim. Se todo mundo continua comprando um produto que só eu faço aqui no Brasil, porque é um exemplo, tá? Então vou inventar um país aqui. Vamos inventar o país SENEC. Então, dentro da SENEC lá, é um país. Tem o território, tem as nossas leis e temos a nação, que somos nós lá dentro da SENEC. Vamos supor que lá dentro o único brinquedo, não tem internet, não tem nada, tá? O único brinquedo que vocês vão poder brincar é com um peão, aquele peão de madeira. E só eu faço esse peão. Se ninguém produz outro brinquedo para vocês brincarem, e só eu produzo o peão, para que eu vou continuar evoluindo o produto? Se eu fazendo daquele jeito, vocês só podem comprar aquilo. Vocês estão entendendo? Então, o sistema capitalista, ele impõe isso, ele impõe essa evolução, porque abre para empresas diferentes fabricarem o mesmo produto e competirem entre elas. Já no sistema socialista, isso não acontece.
É por isso que veio a falência, por exemplo, a União Soviética. Porque os produtos foram ficando obsoletos, justamente por não haver essa competição. Ok? Ok. Ok. Tá, então vamos lá. No capitalismo, há a economia de mercado, em que o mercado é quem regula a economia por meio da oferta e da procura. Desse modo, o preço das coisas é motivado, preste atenção, hein? É motivado pela quantidade de pessoas que querem possuir essa mercadoria. Concomitantemente, a quantidade disponível dessas mercadorias. Ou seja, quanto mais mercadorias existem no mercado, mais baratas elas ficam. Assim, como quanto mais pessoas quiserem essas mercadorias, mais caras essas mercadorias ficarão. Gente, marquem esse parágrafo, ele é importantíssimo. E nesse parágrafo, vocês podem escrever como título assim, ó, Lei da Procura e da Oferta. Façam isso que eu vou explicar para vocês por quê. Tá bom. Pronto. Escreveu? Deixar o termo. Oi? Escreveu? Lei da Procura e da Oferta? Oi? Tá, agora foi. Beleza. Escreveu. Bom, antes de eu dar o exemplo principal, eu vou dar um exemplo que vocês, acho que vocês eram muito pequenos, mas vocês devem se lembrar. Vocês lembram de uma banda chamada Restart? Não, mas eu já ouvi falar. Eu Não, né? lembro. Tá. Então, vocês eram muito pequenos, não sei se vocês passaram por isso. Mas eu vou dar o exemplo deles. Antes dessa banda fazer sucesso, há alguns anos atrás, você não existia aqui no Brasil, por exemplo, calça jeans verde, calça jeans amarela, calça jeans roxa. Existia a calça jeans normal e a calça jeans marrom. Todo mundo usa normalmente. Quando esse grupo começou a fazer sucesso com esse estilo de roupa muito colorido, o que começou a ser feito? Essas calças começaram a ser procuradas em grande quantidade. E as empresas, né, que são responsáveis pela produção de roupa não estavam fazendo na quantidade para poder atender o povo. Então, tinha muito mais procura do que oferta. Automaticamente, o produto fica muito mais caro. Essa é a lei do mercado. É a lei da procura e da oferta. Ouviram? Sim. Isso vai acontecer, isso está acontecendo com a questão da vacina contra o coronavírus. Quando essa vacina for feita, vocês acham que ela vai ser produzida na quantidade suficiente para atender todo o planeta? Não mesmo. Claro que não. Infelizmente, o homem pensa que economicamente isso não pode. Então, todo mundo está querendo a vacina contra o coronavírus, não está? Tá. Então, as primeiras vacinas, os primeiros milhões de lotes aí de vacinas, eles vão ser vendidos para quem pagar mais. Por quê? Porque é a lei da procura e da oferta. Quem pagar mais pelo produto que todo mundo quer, vai levar. Então eu tenho a vacina. Quem vai mais é quem tem dinheiro, tipo esses países que são desenvolvidos. Sim. Então, mas vocês estão entendendo como que o sistema capitalista ele é controverso? Ao mesmo tempo que ele impõe a nós que nós temos que evoluir, ele impõe que as empresas têm que melhorar os seus produtos, né? Porque senão ela vai ficar obsoleta, vai ficar ultrapassada e aí vai falir, vai ser comprada por outra empresa. Ao mesmo tempo que isso acontece, e isso é bom, essa evolução, acontece essa parte ruim, essa parte da procura e da oferta, aonde os mais pobres são os excluídos e quem tem dinheiro consegue se fazer em cima. Deu para entender? Vocês entenderam essa questão da procura e da oferta? Ótimo. O leilão é um exemplo perfeito da procura e da oferta. Você pensa em um produto que está no leilão,
eles vão ofertando. Tem um produto só daquele. Quem quiser, dá a maior oferta. Né? Pensa que todos vocês perderam o celular. Todos. E eu tenho um celular para vender. O celular que vocês acham assim, o mais top de linha, o melhor dos melhores. Eu falo assim, gente, eu vou fazer um leilão aqui, quem me der mais leva. Aí um oferece R$1. Aí o outro tem 5, oferece 5. Aí o outro tem 10, oferece 10. E vai falando assim, quem tiver mais leva. Aí chega um doido e coloca R$100 no meio. Então, vocês estão entendendo? Então, essa procura e essa oferta sempre vai acontecer. Isso independente do produto. Pode ser com comida, pode ser com produtos industriais, tanto para a indústria pesada quanto para a indústria de bens e serviços. Pode pensar no que for, tá? Ok? Tá bom. Ok. Então tá. Só para encerrar essa parte, para a gente começar as fases do capitalismo, vocês podem pensar em roupas de estação. Por exemplo, nós estamos em qual estação do ano, gente? Gente, pelo amor de Deus, nós estudamos isso no 6º ano. Em que estação do ano? Sexto ano. Ainda bem que você falou. 2 anos atrás. Em que estação do ano nós estamos? Aí, a gente tá em qual mês mesmo? Agosto? Estamos em agosto. Meu Deus. Vocês me fazem passar vergonha, hein, gente? Tá muito calor? Tá muito frio? Tá o quê? Tá frio. Tá mais ou menos. Tá mais frio do que calor. Tá mais frio do que calor, né? Então aí a gente já deixa de lado as estações quentes do ano. As estações quentes do ano são o quê? Primavera e verão. Primavera e verão. Beleza. Então a gente concorda, né? Não concordamos? Ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Se são 4 estações, 2 nós já deixamos de lado, né? Que é primavera e verão. Então sobra qual aí pra gente? Quais que sobram? Outono e inverno. Outono e inverno, beleza. Chegamos a essa conclusão juntos. Outono e inverno. Mas aí, para pensar. Lá a gente saiu do verão, certo? Lá em março, nós saímos do verão, não saímos? Sim. Então, depois do verão, como eu também falei com vocês lá no 6º ano, nós nunca vamos de uma estação muito extrema para outra. A gente nunca sai do muito frio para o muito quente. Então, nós saímos lá do verão, fomos para o outono. Aí, agora, nós estamos no inverno. Estamos no inverno. E esse inverno vai até 23 de setembro. Lembraram disso? Sim. Beleza. Deu pra ver que a gente entendeu muita coisa sobre estações do ano no 6º ano, hein? Então, se nós estamos no inverno, vamos chegar onde eu queria então. Demos essa volta toda para chegar onde eu queria. Bom, se nós estamos no inverno e eu passo vendendo, por exemplo, camiseta, quem vai querer comprar uma camiseta para usar no inverno? Ninguém. Hã? Ninguém. Ou seja, o produto vai estar mais barato. Agora, no inverno, se eu passo vendendo uma bota ou um casaco, a chance de vocês quererem é muito maior. Concordam comigo? Sim. Ou seja, a procura é maior, então o valor vai ser maior. O próprio sorvete passa por isso. O açaí passa por isso. Durante o verão é muito mais caro você tomar um açaí do que durante o inverno. Não é? É a lei da procura e da oferta. Ponto. Parei de falar sobre isso. Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Agora eu vou falar com vocês sobre a evolução desse sistema que levou a essa competição.
que levou a esse modo de vida que nós temos. Ok? Ok. Ótimo. Então vamos lá. O capitalismo possui 4 fases. Tá aqui em cima, ó. 4 fases de desenvolvimento. Se diferencia principalmente pela acumulação de capital, ou seja, do dinheiro, e pela obtenção do lucro. Aí eu vou mostrar para vocês quais são as fases e vou explicar uma por uma, tá? Deixa eu dar até um zoom aqui. Aí, vamos lá. Primeira fase, pessoal, é a fase mercantil. Como vocês podem... Deixa eu marcar para vocês verem. Como vocês podem ver, o mercantil remete a quê? Qual é a ideia para vocês quando vocês escutam essa palavra? Capitalismo Mercado. de mercado. Perfeito. Mas mais o quê? Mercantilismo? Exatamente, do mercantilismo. Quando os europeus se lançaram ao mar em busca de novas terras para poder fazer o quê? Para poder acumular o quê? As riquezas minerais. Eles queriam aquela acumulação primitiva. Eles queriam acumular o que eles consideravam valioso, que era o quê? O mineral difícil de se encontrar na natureza. O ouro, a prata. Pessoal, vai fechar a sala e aí eu vou gerar uma nova sala aqui para a gente continuar. Pera aí. Ok. Ok. Beleza, então.